Olá, sejam bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje a gente vai se debruçar sobre uma empresa que está sempre no radar de quem investe no Brasil, a BB Seguridade. E nós estamos com uma pilha de informações aqui, projeções de lucro, várias métricas de mercado. E a ideia é tentar entender o que esses números contam de verdade, principalmente para quem tem aquela estratégia, sabe, de construir uma renda com dividendos. E já de cara tem um negócio aqui que parece não fazer muito sentido, um verdadeiro quebra-cabeça. Como é que o preço de uma ação cai se todo mundo espera um resultado excelente vindo por aí? Pois é, esse é o tipo de situação que confunde muita gente, mas que no fundo, revela muito sobre como o mercado realmente funciona, né? A cotação de hoje raramente é sobre o balanço que saiu ontem. É quase sempre sobre a expectativa do balanço que vai sair daqui a 6 meses, um ano. É um jogo de antecipação constante. Exato, um jogo de xadrez, pensando vários movimentos à frente. Ok, vamos organizar essa bagunça então. Primeiro, qual é a fotografia do momento? Os dados que a gente analisou mostram a ação da BB Seguridade girando em torno de R$ 36,46. Isso. E o que chama atenção é que isso representa uma queda de uns 10% desde o pico lá de abril do ano passado. Claro, se a gente olhar de outubro para cá, ainda tem uma alta de 15%. Mas essa queda recente é o que intriga. Exatamente. E o timing disso é o que torna tudo mais interessante. A empresa está prestes a entrar no chamado período de silêncio, que é aquela fase antes de divulgar os resultados do quarto trimestre. Certo. E todos os sinais, todas as análises apontam que esses resultados serão muito bons. E aí está o nosso quebra-cabeça. Resultados fortes à vista, mas o preço da ação caindo. A primeira reação de qualquer pessoa seria pensar: ué, o mercado enlouqueceu? Estou perdendo alguma coisa? O que explica essa aparente contradição? Olha, o que é fascinante aqui é que o mercado é como se fosse um corredor de maratona. Ele não está olhando para o quilômetro que acabou de passar, mesmo que tenha sido o melhor tempo dele na prova inteira. Ele já está calculando o cansaço, a subida íngreme que vem daqui a 5 quilômetros e o ritmo que ele vai precisar ter para aguentar até o final. Bela analogia. Então, a queda no preço não é sobre a performance de agora. De forma alguma. A queda é o mercado ajustando o passo para essa subida que ele enxerga lá na frente. Não é uma desconfiança sobre os números do quarto trimestre de 2025, que devem vir ótimos. Certo. É uma recalibragem das expectativas de crescimento para o ano de 2026. O mercado olha para o crescimento espetacular que a empresa teve em 2025 e pensa: ok, isso foi incrível, mas será que dá para repetir essa dose em 2026? Ah, entendi. Então a lógica é que o ritmo de crescimento vai diminuir. Não que a empresa vai ter prejuízo ou um resultado ruim, mas que aquele crescimento acelerado, fora da curva, talvez não se repita. Exatamente. Existe uma expressão que se encaixa perfeitamente aqui: nada cresce para sempre. Claro. Uma desaceleração no ritmo de crescimento não significa um resultado ruim. Significa uma normalização, um retorno para um ritmo mais sustentável depois de um período de expansão excepcional. O mercado, ao perceber isso, simplesmente ajusta o preço para essa nova realidade de crescimento mais moderado. Não é pânico, é pragmatismo. Certo. O mercado está jogando xadrez, pensando 3 movimentos à frente. E se a gente aceita essa premissa, a pergunta que não quer calar é: esse medo do futuro já não foi longe demais? O preço atual reflete essa desaceleração de forma justa ou exagerada? É aí que a gente precisa sujar as mãos com os números, né? É exatamente aí que a análise fica interessante. É hora de sair da psicologia do mercado e ir para a matemática. E a principal ferramenta para isso é a famosa relação preço-lucro, o PL. O PL, que basicamente nos diz em quantos anos o lucro da empresa pagaria o preço que estamos pagando pela ação hoje, para a BB Seguridade os dados mostram esse indicador em torno de 8,3. A pergunta é: isso é caro ou barato? Sozinho, o número 8,3 não diz muita coisa. É como te falar que a temperatura é 25 graus. É quente ou frio? Depende. Se você está no Saara, é frio.
Se está na Antártida, é uma onda de calor. Certo, precisa de um referencial. Precisamos de contexto, e o contexto aqui é o histórico da própria empresa. A média histórica do PL da BB Seguridade é acima de 11. Ok, espere um pouco. Então a média é acima de 11 e hoje está em 8,3. Antes de a gente avançar, vamos ter certeza que todo mundo entendeu o peso disso. Na prática, é como se estivéssemos comprando a capacidade de lucro da empresa com um desconto de quase 30% em relação ao que o mercado costumava pagar por ela historicamente. É isso. A leitura é essa. Comparada com ela mesma, os dados sugerem que a empresa está sendo negociada em um dos patamares mais baratos desde 2016. É um desconto significativo em relação ao seu próprio passado. Isso é fascinante, porque o número puro diz barato. Mas o mercado não é só matemática. Existe algum fantasma nessa sala. Alguma preocupação com o Banco do Brasil, que é o controlador, ou com alguma mudança nas regras do setor que possa estar pesando nesse múltiplo e que os números de lucro ainda não mostram? Excelente ponto. Essa é a análise que vai além da planilha. E sim, uma das coisas que os materiais mencionam é que, por vezes, o sentimento do mercado em relação ao Banco do Brasil pode respingar na percepção sobre a BB Seguridade. Existe uma associação, mesmo que as operações sejam distintas. Mas, por enquanto, a análise se concentra no fato de que, mesmo com essa percepção, os fundamentos da seguradora continuam muito sólidos. E podemos até ir além, projetando esse PL para o futuro com base nas estimativas de lucro. Boa, vamos fazer isso. Vamos ver se, mesmo olhando para frente, a pechincha se sustenta. Quais são os cenários que os materiais trazem? Vamos trabalhar com 2 cenários principais para o lucro de 2026. O primeiro, que podemos chamar de mais pessimista ou conservador, projeta um lucro de 8 bilhões de reais. Ok, 8 bilhões. Um pé no freio. Como fica o PL nesse cenário? Mesmo nesse cenário, se a gente pegar o preço atual da ação, na casa dos R$ 36,60, e dividir pelo lucro por ação que esses 8 bilhões gerariam, o PL projetado seria de 8,9. Ou seja, mesmo no cenário mais cauteloso, o PL ainda estaria bem abaixo da média histórica de 11. Isso é um dado muito forte. Mas um PL de 8,9 já não é tão absurdamente diferente de 11 como 8,3 de hoje. Isso não enfraquece um pouco a tese de que a ação está uma barganha? É uma ótima observação. Não é tão distante, mas ainda que representa um desconto de quase 20% em relação à média. No mercado financeiro, um desconto de 20% em uma empresa de alta qualidade é algo que chama muita atenção. E lembre-se, esse é o cenário pessimista. Justo. E qual seria o cenário base? O cenário base aponta para um lucro de 8,7 bilhões de reais. Ok. Neste caso, o cálculo nos leva a um PL projetado de 8,16. Ou seja, a ação estaria ainda mais barata do que está hoje, considerando o lucro futuro. E vale dizer que algumas projeções de mercado que vimos são até mais otimistas, falando em lucros que podem chegar a 9 bilhões. Entendi. Então, a história que os números contam, seja olhando a foto de hoje ou o filme do ano que vem, mesmo na versão mais dramática, é a mesma. A avaliação da empresa parece muito favorável quando comparada com seus próprios padrões históricos. Exatamente. A análise dos múltiplos indica um desconto claro em relação ao seu passado. E isso, claro, sem falar na altíssima rentabilidade da empresa, que é o motor por trás desses lucros todos. Perfeito. Então, a empresa parece barata. Mas como isso vira dinheiro no bolso de quem investe pensando em receber dividendos? Como a gente traduz essa análise de PL e valuation para a prática de quem quer construir uma renda passiva? Essa é a conexão fundamental. As projeções de lucro são a matéria-prima para a gente estimar os dividendos do futuro. E aqui entra uma ferramenta extremamente útil para quem tem esse foco em renda: o conceito de preço-teto. Certo, o preço-teto, já ouvi muito esse termo. Explica pra gente de uma forma simples, como se estivéssemos na mesa de um bar. Pense no preço-teto como o seu orçamento para comprar um apartamento que você quer alugar. Você tem uma meta. Quer que o aluguel te dê um retorno de, digamos, 8% ao ano, sobre o valor que você pagou. Certo. O preço-teto é o valor máximo que você estaria disposto a pagar nesse apartamento para garantir que o aluguel te dê exatamente esse retorno. Se o apartamento estiver à venda por um preço abaixo do seu teto, opa, é um bom negócio. Se estiver acima, você procura outro.
Fantástico. É uma forma de colocar uma disciplina no preço de compra para não se empolgar e pagar caro demais, o que acabaria diminuindo o seu retorno com o aluguel, que no caso das ações são os dividendos. Exatamente. É uma questão de disciplina e estratégia. E a gente pode aplicar esse conceito aos cenários de lucro que discutimos. Vamos lá? Vamos começar pelo cenário base, com o lucro de 8,7 bilhões. Com base na política de pagamento da empresa, a projeção indica um dividendo por ação de aproximadamente R$ 4,03. Ok, R$ 4,03 de dividendo por ação. Usando a nossa meta de 8% de retorno, qual seria o preço teto do nosso apartamento, ou melhor, da nossa ação? Fazendo a conta, que é basicamente dividir o dividendo projetado pela taxa de retorno desejada, chegamos a um preço teto de R$ 50. Agora, o pulo do gato é comparar isso com o preço atual da ação, que está ali entre R$ 36 e R$ 37. A diferença é enorme, de 37 para R$ 50. Essa diferença é o que chamamos de margem de segurança. Nesse caso, a margem é de mais de 38%. Uau! É uma margem muito robusta. 38% de margem de segurança é algo bem expressivo. Na prática, isso quer dizer que o preço da ação poderia subir bastante, até R$ 50, e o investidor que comprou no preço atual ainda estaria garantindo aquele retorno mínimo de 8% ao ano em dividendos que ele queria. Exatamente. Agora, vamos fazer o mesmo exercício para o cenário mais pessimista, só para testar a resistência da tese. Boa. Aquele com lucro de 8 bilhões de reais. Nesse caso, o dividendo projetado por ação seria menor, de R$ 3,71. E qual seria o preço teto nesse cenário mais conservador? A margem de segurança desaparece? Para o mesmo retorno desejado de 8%, o preço teto cairia para R$ 46. Ah, ainda assim. Ou seja, mesmo aqui no pior cenário que estamos considerando, ainda teríamos uma margem de segurança de 27% em relação ao preço atual. Isso é realmente notável. Então a conclusão é que, mesmo sendo conservador, os dados sugerem que existe um colchão de segurança bem confortável para quem busca um rendimento de 8%. E claro, não dá para esquecer que tem um evento de curto prazo super relevante, que é o dividendo concreto de R$ 2,55, que será pago agora em fevereiro. Isso já é dinheiro real entrando no bolso em breve. Sim. Esse dividendo já anunciado funciona como uma âncora, um lembrete do poder de geração de caixa da companhia, mesmo enquanto o mercado debate as perspectivas de crescimento para 2026. É a realidade se impondo sobre a especulação. Bom, acho que o filme que a gente viu aqui ficou bem claro. Recapitulando, a BB Seguridade está num momento em que o preço da ação parece muito mais ligado a um ajuste de expectativas sobre o ritmo de crescimento futuro do que a qualquer problema real na operação. Isso. Pelo contrário, os resultados atuais são fortes. Quando a gente mergulha nas métricas de valuation, mesmo nos cenários mais conservadores, a empresa parece barata em relação ao seu próprio histórico. E para quem foca em dividendos, a análise de preço teto mostra uma margem de segurança bem relevante nos níveis atuais. Eu acrescentaria apenas aquela nota de rodapé importante em qualquer análise. Todos esses números que discutimos, PL projetado, preço teto, margem de segurança, são baseados em projeções e modelos. São ferramentas poderosas, mas não são bolas de cristal. Com certeza. O futuro pode sempre surpreender. E como você bem levantou, existem esses fatores externos, o fantasma na sala, como o sentimento do mercado em relação ao controlador, que podem influenciar a cotação no curto prazo, independentemente dos fundamentos. Perfeito. A análise quantitativa nos dá o mapa, mas o terreno pode ter seus imprevistos. Isso me leva a um último pensamento para quem nos ouviu até aqui. Nossa conversa foi muito focada nos números, na matemática do negócio. Fica uma reflexão. Para além das planilhas, que fatores qualitativos poderiam realmente mudar o jogo? Pense em mudanças nas regras do setor de seguros, o surgimento de novas tecnologias ou de uma concorrência mais agressiva no Brasil. Esses elementos poderiam reforçar ou, quem sabe, desafiar completamente essas projeções que analisamos. Fica a pergunta:
Quais são as oportunidades e os riscos que os números talvez não estejam capturando completamente? E a questão que fica é bastante clara, né? A gente está diante de uma oportunidade subvalorizada, uma pichincha mesmo, ou o mercado está simplesmente ajustando o preço para uma nova realidade de crescimento mais modesto? Exato. Eu vou defender a tese de que, mesmo com um crescimento menor, a empresa está barata e oferece uma proteção considerável para o investidor. E eu vou argumentar que essa mudança de ritmo é o fator mais importante e que, bom, o preço atual talvez não seja um erro do mercado, mas sim o reflexo de um futuro diferente. O meu ponto de vista, ele se baseia principalmente nas métricas. A BB Seguridade hoje negocia por volta de 8,3 vezes o seu lucro. Para a gente ter um contexto, isso significa que o preço da ação equivale a pouco mais de 8 anos do lucro que ela gera. Historicamente, esse número para a empresa costumava ser superior a 11. O mercado parece que está precificando a BB Seguridade como uma seguradora comum, mas esquece que ela é, na verdade, uma plataforma de distribuição com custos baixíssimos. É essa desconexão que, para mim, cria oportunidade. Mesmo no cenário mais pessimista para 2026, com um lucro de 8 bilhões de reais, esse múltiplo sobe para apenas 8,9. Isso se traduz num dividendo projetado de R$ 3,71 por ação, um retorno de 10%. Isso cria um preço teto de R$ 46, nos dando uma margem de segurança, ou seja, uma gordura de quase 30% para proteger o investidor. Certo. Essas métricas que você citou, elas são realmente atraentes no papel, mas elas olham muito para o retrovisor. E o mercado, como a gente sabe, vive de olho no para-brisa. É por isso que eu vejo a situação de uma outra forma. A informação principal aqui não é o múltiplo passado, mas a mudança na expectativa de futuro. A fase de crescimento muito acelerado parece que chegou ao fim. Então, comparar o múltiplo de hoje com a média histórica de um período de alta expansão pode nos levar a uma conclusão um pouco equivocada. É natural que os múltiplos de uma empresa encolham quando o seu crescimento desacelera. A queda recente de 10% no preço da ação, para mim, não parece um exagero, mas sim um ajuste racional do mercado a essa nova expectativa. O barato de hoje pode simplesmente o preço justo de amanhã. Eu entendo seu ponto, mas um múltiplo de 8,3 é objetivamente baixo para uma companhia com a rentabilidade e a posição dominante que a BB Seguridade tem. A desaceleração não apaga a eficiência de um modelo de negócio que é quase uma plataforma de tecnologia em termos de margem. O mercado parece estar punindo a normalização do crescimento, mas ignorando esse valor intrínseco. Mas essa qualidade toda já não estava lá nos anos de crescimento acelerado. O que mudou não foi a qualidade da empresa, foi a perspectiva de futuro. Porque o múltiplo que o mercado paga deveria ser o mesmo. Um múltiplo menor não é uma punição, é a compensação que o investidor exige pelo risco de um crescimento talvez estagnado. O mercado não está ignorando o valor, ele está reavaliando o prêmio que está disposto a pagar por ele. Projeções de lucro que já são conservadoras. Mesmo se a empresa entregar apenas o pior cenário, o retorno com dividendos continua na casa dos 10%. Isso, por si só, já oferece uma proteção bem robusta contra a incerteza do crescimento. É um argumento forte, sem dúvida. Mas essa margem de segurança, ela não se torna uma ilusão se a premissa principal, a de que o lucro vai se manter em 8 bilhões, estiver errada. O risco não está na foto de hoje, está na tendência. O que acontece se a desaceleração for pior que o esperado e o lucro cair para 7 bilhões, por exemplo? De repente, seu preço teto e seu dividendo já não são os mesmos, e aquela margem de segurança, bom, ela desaparece. A segurança de hoje pode ser a armadilha de amanhã se a tendência se provar pior do que a gente espera. Resumindo a minha posição, então, os dados atuais, mesmo em projeções conservadoras, mostram uma empresa com valuation atrativo, dividendos elevados e uma margem de segurança substancial. Para mim, o pessimismo com a desaceleração do crescimento já está mais do que refletido no preço de R$ 36,46. E, para concluir, eu diria que, embora os números isoladamente pareçam uma barganha, a mudança na narrativa de crescimento é um sinal de alerta que não pode ser subestimado.
A cautela do mercado se justifica até que essa nova realidade de lucros se estabilize e se mostre mais previsível. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima!